Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e finalmente estamos de volta às entrevistas, ok? Esta semana tenho comigo o Duarte. O Duarte é mais um jovem empreendedor com apenas 18 anos, responsável por N projetos, ok? Vocês vão ouvir a história dele. Tudo isto começou com uma ideia dele de fazer uma horta partilhada numa escola, ok? E a partir daí cresceu até ele ter uma empresa por volta dos 15 anos, entretanto entrar em AES e só agora estar a entrar para a faculdade. Portanto, eu gostei imenso de conversar com o Duarte, partilhar convosco que o Duarte é de Alcobaça e, portanto, tal como eu, partilhamos as mesmas escolas e por vezes começamos a falar de coisas que são tão típicas de Alcobacense que nos esquecemos que este podcast vai ser ouvido por pessoas que se calhar não são só de Alcobaça. Portanto, um ou dois avisos. A Frei Estevão Martins e Esdica, que são duas expressões que vocês vão usar, são respectivamente duas escolas aqui de Alcobaça, ok? Espero que vocês gostem desta conversa com o Duarte. Já sabem que podem subscrever o podcast, deixar-nos uma review, nós ficamos extremamente gratos. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos de desenvolvimento pessoal para empresas, ao Geração S+, um projeto que tem como objetivo melhorar o estilo de vida dos jovens, e o Resbés Cowork, um espaço de coworking fenomenal que voltou a abrir já em Campo de Ourique. Um último obrigado ao Zé Cigana pela música de entrada, bem como a vocês por estarem nesse lado, e vemo-nos para a semana. Fiquem com o Duarte. Já está. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You, e desta vez tenho aqui comigo o Duarte, ok? E só antes de saltar para a entrevista, agradecer imenso as pessoas que acompanharam estas últimas semanas. Nós nestas últimas semanas, em agosto / inícios de setembro, foi difícil fecharmos entrevistas porque no meio de pandemia, voltar à escola, férias, etc. foi difícil, mas agora voltamos às entrevistas e voltamos às entrevistas com uma pessoa incrível, que é aqui o Duarte, e começa a ser tradição eu ter o prazer de falar com jovens empreendedores que literalmente são jovens, porque, Duarte, corrige-me se estou errado, mas tu tens 18 anos. 18 anos, exatamente. Ok, portanto estás no início daquilo que é ser jovem adulto, e tu já tens uma carrada de coisas incríveis sobre as quais vamos falar. No entanto, a minha primeira pergunta para ti é uma pergunta que não tem diretamente que ver com a Alcobaça, que já vamos ver o que é, e com todo o teu percurso, mas sim com o teu percurso escolar, ok? O que quer dizer com o percurso escolar? Muito simples. Eu gostava de saber que estás com 18 anos, vais para a faculdade, ok? E eu sei que tu és um jovem também ativamente político e que tem uma opinião formada sobre uma série de coisas, e eu queria saber o que é que te levou a querer ir para a faculdade, para que curso é que vais e porquê? O que é que me levou a querer ir para a faculdade? Para já eu acho que é assim, até acho que já falámos sobre esta situação na semana passada, que os cursos e as licenciaturas já não são o que eram, isso é verdade, eu concordo com toda a gente que diz isso, percebo perfeitamente que há outro modo de aprender, há outro modo de atrair conhecimento e de conseguir um percurso na vida, mas a faculdade para mim sempre me soou uma base que eu necessitava. E eu sempre, desde muito pequeno, sempre tive assim uma grande paixão pela economia, e por isso é que eu vou seguir economia no ISEG. E percebi logo desde sempre que eu precisava daquelas bases que me faltavam. Eu leio assim alguns textos e livros de grandes economistas, e há ali umas coisas que eu não percebo nada, que eu estou um bocadinho à nora. E então essa base de faculdade faz-me muita falta. Mas a partir daí eu quero crescer para além disso, e acho que além de todo o percurso académico e de todo o conteúdo que a faculdade pode dar, acima de tudo é o ambiente, é aquilo que tu crias, as amizades, aprendizagens em projetos extracurriculares, porque eu tenho a certeza que me vou envolver em projetos extracurriculares como aqui, e portanto é um percurso que eu tenho muita curiosidade. Estou assim um bocadinho reticente sobre o que é que vai acontecer, mas estou curioso. Deixa-me fazer-te uma pergunta. De onde é que vem o teu gosto pela economia? Disseste que desde muito novo que manifestaste esse interesse. De onde é que isso veio? Como é que começou? Olha, eu acho que surgiu por uma coisa que aqui em casa sempre foi tradição. Que aqui em casa, às 8 horas, é hora de ver o telejornal. Ponto. Okay. Desde pequeno não havia aquela conversa do vamos ver os animados. Não existem os animados. Às 8 horas é hora de ver o telejornal cá em casa. E pronto, eu fui desde muito pequenino, foi-me habituando. Hoje são os meus pais que querem mudar de canal e eu não deixo. Não, desculpem lá, 8 horas é hora de telejornal.
E, portanto, e depois foi ganhando aquela paixão, fui acompanhando também um bocadinho da política, que se fala muito no telejornal, da economia, fui formando a minha opinião, fui pesquisando um bocadinho e começou a surgir essa paixão, pronto. E depois, mais tarde, conheci aquele que eu considero o meu mentor, não é bem meu mentor, porque eu nunca o conheci, mas surgiu a minha admiração pelo Robert Kiyosaki. E tenho lido alguns livros dele e por aí, ele fala muitos conceitos económicos e depois eu, claro, tenho curiosidade, vou pesquisar um bocadinho mais. Claro. E acho que foi por aí um bocadinho que surgiu, desde muito pequeno mesmo. Ok. Deixa-me fazer uma pergunta, que é, antes de irmos ao Robert Kawasaki, deixa-me fazer uma outra questão, que é, tu estavas a dizer, à medida que tu foste crescendo, ias vendo o telejornal e começaste a despertar interesse e começaste a ir à procura, consegues dizer-me mais ou menos por volta de que idade é que começaste a ter essa vontade de ir descobrir mais? Procurar, é assim, ver o telejornal foi desde sempre, cá Sim, em casa, sim. mas procurar assim mais e pesquisar mais, eu creio talvez 12 anos, que foi também quando isto tudo começou a surgir, quando começou a surgir a Quercuassa, antes da Quercuassa, quando surgiu a minha participação no Ecoescolas, quando surgiu a Horta Pedagógica, que foi talvez o meu maior e o meu primeiro grande projeto, foi a Horta Pedagógica da Frei Estevão, e portanto, como foi surgindo tudo isto um bocadinho, e eu fui ganhando uma curiosidade, não sei, foi crescendo em mim uma curiosidade de saber mais e eu também digo desde já, eu sou fascinado em aprender. Portanto, eu tenho a certeza que mesmo depois da universidade eu vou querer continuar a aprender tanto no mundo prático como a nível académico, tenho a certeza. Ok. Mas achas que é justo dizer que a maior parte dos jovens com 12 anos não iria ter o interesse de ir procurar e de ir desenvolver? E se sim, o que é que achas que tu tens diferente que te fez ter esse gosto e que os outros podem não ter? Sim, eu acho que não é a maioria dos jovens que nos 12 anos se desenvolve para esse nível de economias, da gestão e por aí. Mas eu também acho que é essa diversidade, porque todos nós somos diferentes, e é essa diversidade que faz o mundo tão atípico e tão um lugar único de viver. Não tinha graça nenhuma se toda a gente fosse como eu, nem eu queria que toda a gente fosse como eu. E depois há muitos jovens que se desenvolvem noutras áreas, no desporto, encontram aos 12 anos aquela paixão do desporto, que encontram aos 12 anos a paixão académica, muitos deles querem mesmo fazer um percurso académico de excelência. Eu encontrei um bocadinho na curiosidade pela economia e é assim, todos os percursos são legítimos, eu compreendo que nem toda a gente tenha seguido tão novo por esse caminho, mas quem ainda não seguiu por esse caminho e provavelmente nem tem interesse em seguir, não há problema nenhum, acho que é completamente normal. Claro. Ok, então vamos começar a percorrer um bocadinho a tua lista de projetos, ok? E eu ia começar precisamente porque estou a vê-la daqui, ok? A minha varanda dá vista para um dos teus primeiros projetos, que é a Horta da Frei Estevão, ok? Fala um bocadinho sobre, primeiro tu te explica às pessoas que estiverem a ouvir o que é a Frei Estevão, ok? E que projeto foi esse? Pronto, a Frei Estevão é uma escola básica, que é onde eu cresci. Eu digo muito que eu devo muito à Frei Estevão, porque acho que foi ali que surgiu o bichinho de fazer e de ser proativo. Já existia, é óbvio, mas acho que foi ali que cresceu um bocadinho mais. E a Horta Pedagógica foi o meu primeiro grande projeto. Assim, numa brincadeira, eu e o Zé, que se calhar muita gente já ouviu falar, estávamos por acaso a passar na horta e aquilo já era uma coisa abandonada, já tinha sido Horta Pedagógica, estava abandonada naquele momento. Pensámos assim, olha que giro que era começarmos e reerguermos isto desde o início, porque o que sobrava acho que era já as ruínas quase de uma estufa. E no momento em que estávamos a falar disso, passa a professora Fátima Lisboa por nós, que é a coordenadora da Frei Estevão Martins. E ela disse logo que sim, que adorava e que gostava muito que aquele espaço fosse recuperado. E pronto, e a partir daí fomos pondo mãos à obra. Fomos desenvolvendo a horta muito para além da horta, ou seja, para além de tudo aquilo que tinha básico de agricultura. Teve muita atividade extracurricular, tivemos muitos projetos, lançámos concurso para envolver os mais jovens logo de início ali na agricultura. É uma paixão minha, da agricultura desde muito novo, até porque eu também fui criado no campo, e gostei de partilhar essa paixão com todos. Fizemos festas, fizemos jantares. A horta foi uma grande aprendizagem, foi uma escola, é a escola da vida, costumo dizer. Ok, e deixa-me só perceber um bocadinho melhor, ou seja, tipo, estás-me dizer uma lista enorme de coisas que fizeram e que foram vocês literalmente que organizaram, certo? Sim, sim. Ok, imagina, ponto 1, que equipa é que estava por trás, ok? Ponto 2, como é que tu com 13 anos, 12 anos, 12 anos, sentes, como é que, ou seja, estar nesse contexto e liderar isso, como é que é com 13 anos liderar um projeto desses onde estás a organizar essa quantidade de coisas todas?
Olha, quando nós começámos com esta ideia da horta, não íamos liderar nada nem coordenar nada ainda, porque nós éramos só dois. Praticamente aquilo foi um projeto a dois, sempre. Uhum. E depois sim, foi crescendo, foi ganhando notoriedade. Construímos a estufa que já lá existia, construímos outra, e começámos a chamar a atenção para aquilo que era a horta. As pessoas começaram a ver movimento, começaram a ver o que é que se passa ali. Uhum. E começaram a ter interesse. E nós fomos falando com o pessoal, se queriam entrar, fizemos inscrições, fizemos atividades no grupo, chegámos a fazer até workshops de culinária com coisas dali mesmo da horta e fazer logo o workshop. Foi muito giro e De onde começou a é que, surgir aí um desculpa, grupinho. deixa-me só fazer uma pergunta. De onde é que vieram essas ideias todas? Porque eu estou literalmente curioso, porque imagina, é difícil imaginar. Aqui ainda por cima, eu estudei na mesma escola, ok? Já não apanhei a horta, mas eu estudei na mesma escola, eu lembro-me do tipo de pessoas que estavam na escola, eu lembro-me do que é ter 12, 13 anos, pá, e não consigo imaginar como é que um jovem de 12, ou um conjunto de jovens de 12 ou 13 anos tem esse conjunto de ideias e eles conseguem andar para a frente. De onde é que isso veio? Olha, eu nem sei explicar bem de onde é que veio. Eu sei é que o movimento atrai movimento. É basicamente isso. Nós para cá, vemos agora, por exemplo, em Alcobaça, poucas exceções à regra, porque Alcobaça é uma cidade um bocadinho parada e por isso é que só surge um aqui e ali que muita gente chama, olha aquele idiota que está para ali com ideias e que quer fazer e que quer mexer e por aí fora. Uhum. E naquele momento foi um bocadinho assim que eu me senti, olha que dois idiotas estão para ali a começar uma horta no meio do nada, né? Mas no fundo, quando se vê movimento, outras pessoas com interesse vão se juntando e tornou-se ali um grupinho tão giro, foi mesmo de todas as idades, quinto, sexto, sétimo anos, criou-se ali um ambiente mesmo giro e depois era tudo o que estava para além da horta, porque eu acredito que se Claro. fosse uma horta normal, como todas as outras, não ia atrair tanto interesse. Mas as festas que nós organizávamos, os convívios, os lanches, os workshops, eu acho que isso é que foi começando a cativar pessoas, pronto, e ainda conseguimos um bom grupinho à volta daquele projeto. Diz-me uma coisa, se agora com passado, não é passado muito tempo, tens 18 anos, né? Portanto passaram só 5 anos, mas passado este tempo, olhando para trás, consegues perceber quais é que foram uma ou duas lições que a escola, entre aspas, de teres organizado a horta comunitária, te trouxe? Ou seja, consegues perceber duas ou três lições que aprendeste lá e que aplicas hoje em dia? Olha, acima de tudo aprendi a trabalhar em equipa, que era uma coisa que eu não era muito bom, porque eu sempre fui assim muito autodidata, eu estava na creche e já organizava espetáculos, e o pior é como é que as educadoras, eu tenho Deixavam. deixavam, e os meus colegas e tudo, eram equipas de 20, 30 pessoas, tudo a alinhar nas minhas loucuras, espetáculos. Chegámos a montar um negócio que era um spa, tipo de brincar. Pronto, Uau! isto no fundo, desde pequeno que isto foi surgindo. E eu nem sei como é que as pessoas alinhavam nas minhas loucuras. Mas eu era eu era muito autodidata, mas não sabia muito bem trabalhar em equipa. Sabia muito bem coordenar, mas trabalhar em equipa era uma coisa que me faltava um bocadinho. E na horta aprendi isso, aprendi o que é trabalhar em equipa, o que é aquele espírito de união que se cria e depois começou aí, também se alastrou um bocadinho com a Ecoescolas, que foi também uma grande escola. Foi uma grande aprendizagem tudo isso na horta, toda essa união, acho que foi uma das lições que eu tirei. E depois, outra lição que eu posso ter tirado da horta, se calhar organizar-me um bocadinho melhor, foi aí que comecei a mexer, por exemplo, com o Excel, com todas as ferramentas, a criar tabelas, que eu nunca tive TIC, porque eu era do articulado, eu não tinha TIC, não fazia ideia o que era o Excel, nunca tinha mexido numa tabela, e foi aí que isso começou-se a criar. Eu acho que é um contributo que até hoje, eu agora sou presidente, era presidente, eu falo do presidente, que ainda está no presente, mas eu era presidente do Conselho Fiscal da AE, e pronto, e continuei a trabalhar com as mesmas ferramentas, um bocadinho mais desenvolvido, claro, mas com as mesmas ferramentas que já trabalhava na horta, uma aprendizagem que eu levo para sempre. Eu acho que a primeira vez que utilizei o Excel como deve ser, deve ter sido quando formei aqui a academia, portanto estás a anos-luz, claramente. Ok, vamos só aqui chegar ao Ecoescola. Explica às pessoas que não sabem o que é o projeto do Ecoescolas e qual é que foi a tua participação lá. Então, o Ecoescolas é um projeto que é lançado pelo Estado, pelo Governo, em parceria com o Ministério da Educação, que é para envolver os jovens na consciência ambiental. Nós fazemos diversos projetos e temos objetivos, e depois, no fim, se a escola cumprir todos os objetivos, e depois é imensos, reciclagem, também temos hortas pedagógicas, tudo isso está elencado no projeto Ecoescolas, e se por acaso cumprirmos os objetivos, ganhamos a bandeira, e depois é a parte mais gira, é irmos todos num autocarro buscar a bandeira, e é outro espírito de união e de equipa que se cria à volta de tudo isso. Claro. E também foi uma grande aprendizagem, o Ecoescolas.
Ok. E neste caso, vocês participaram com a Frei Estevão na Ecoscola. Ok. Vamos então entrar na tua veia mais empreendedora, ok? Que basicamente é literalmente seguir o percurso, porque, ou muito me engano, ou a questão da horta funcionou como catalisador para aquilo que foi a tua primeira empresa. Fala-nos um bocadinho da tua entrada para o mundo do empreendedorismo com a tua empresa. Olha, realmente foi aí que tudo surgiu. Para já foi aí que surgiu a minha parceria com o Zé, porque eu conhecia o Zé só de vista, não fazia ideia quem era. E foi aí que começou o nosso trabalho em equipa, na horta. E depois nós tínhamos uma professora connosco da horta, que era a professora Maria da Pires, que até hoje temos que lhe agradecer muito, que ela disse-nos, meninos, por acaso há um projeto agora que está a surgir, que é o concurso de empreendedorismo da região Oeste. Vocês por acaso não estão interessados em participar? E nós, por que não? Até porque nós raramente sabemos dizer não a este tipo de projetos. E começámos a pensar o que é que podia surgir ali, em conjunto com a professora Maria da Pires, e ela lembrou-se de um artigo do Público que falava do desperdício da bolota, do uso que a bolota pode ter, das vantagens que pode trazer para a nossa vida e por aí fora, com as vitaminas, pronto, tinha mesmo tudo isto todo explicado. E nós pensámos, então, por que não pegar por aqui? Por que não transformar este prejuízo que existe em Portugal, esta falta de mercado que existe, e preenchê-la? E foi aí que surgiu a Querco Bassa, querco de todas as espécies que produzem bolota, como carvalhos, choreios por aí, e Bassa de Alcobaça, pronto, é óbvio. Surgiu esse projeto, nunca pensámos em ganhar, preenchemos aquilo tudo numa tarde. E pronto, olha, foi giro, começámos logo nas despedidas, foi muito giro, foi um projeto engraçado. Quando recebemos o e-mail da Oeste Cima dizer que tínhamos sido nomeados para a final, ficámos assim um bocadinho surpreendidos. Preparámos ali uma apresentação de última hora, tudo muito, muito ao pormenor, falámos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, tudo, o reaproveitamento dos moinhos, tudo aquilo que podíamos fazer pela região. E ganhámos. Quer dizer, isto foi um bocadinho mais lento do que isto que eu estou a contar, porque quando nós chegámos lá, fizemos esta apresentação, pronto, também começámos outra vez com as despedidas. As despedidas, exato. No intervalo, chegou tudo junto a nós e começou, parabéns meninos, foi tão bom, tão bom. Nós chegámos, mas o que é que a apresentação teve de especial? Está tudo a vir-nos cumprimentar, a vereadora veio tudo nos cumprimentar, o que é que se está a passar? Bem, quando na segunda parte nos dizem que efetivamente tínhamos ganho, foi incrível. Pronto. E a partir daí não parámos, a partir daí já estivemos em São Bernardo, fizemos exposições, fizemos feiras. Tem sido uma grande aprendizagem também a Querco Bassa. Sim, até porque se as pessoas basta pesquisarem um bocadinho pela Querco Bassa, vocês têm nos sítios todos onde foram, acho que se não me engano está numa página do Facebook, com fotografias, etc. Deixa-me fazer uma pergunta. No Google Querco Bassa, acho que também creio que aparece alguma coisa. Sim. Diz-me uma coisa, neste momento a Querco Bassa ainda está ativa? Neste momento está assim... Está meio ativa, não é? Meio ativa, porque nós estamos numa fase de muitos desafios e estamos a abrir novas portas no interior, tanto eu como o Zé, e por isso é difícil manter a Querco Bassa 100%. Claro. Eu acho que neste momento, para quem está a ouvir, o que é a Querco Bassa? A Querco Bassa... exato! Pois, eu saltei... Estamos aqui tão presos que eu vou explicar às pessoas o que a tua empresa faz, exatamente. Mas a Querco Bassa é uma empresa que produz derivados de lota, farinha de lota, tudo para consumo, e também sabonetes de lota, óleos essenciais, pronto, de tudo mesmo. Porque descobrimos que a bolota tem inúmeros benefícios, vitamina BA, B2, é incrível, pronto. E seguindo aí, repete lá a tua pergunta, João, que eu já me perdi. Não, agora aquilo que eu queria saber era ajudarmos as pessoas a explicar às pessoas o que é que a Querco Bassa faz. Pronto, a Querco Bassa é tudo isso, e agora estavas-me a perguntar se continua ativo. Exatamente. Pois, aí é que a coisa fica assim um bocadinho preta, porque realmente nós estamos muito parados. Este ano estamos ainda a ponderar se vamos avançar com a empresa a sério, se vamos ficar para fazer um intervalo, pelo menos até acabarmos a nossa licenciatura e depois a partir daí tomar. Pronto, ainda está assim um bocadinho, não posso dar certezas. É um projeto que eu gostei muito, foi uma aprendizagem intensa e que sim, eu gostava muito de avançar. Vamos ver. Deixa-me fazer uma pergunta, que é, imagina, entrar no mundo do empreendedorismo tão novo tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas independentemente da Querco Bassa, independentemente do futuro, neste momento, olhando para trás e para a experiência que tu tiveste, quais é que foram as principais aprendizagens? Tanta coisa. Olha, aprendi o que é para já, o que é trabalho, a sério, porque nós estávamos a fazer isto, começou na horta, todo este trabalho, aprender a mover, e depois, acima de tudo, aprendi a conciliar várias coisas ao mesmo tempo, porque ia ser
E uma das palavras que serviu de mote ao longo de todos estes anos e que vai ser muito importante no mercado de trabalho futuramente, e que já é para toda a gente, que é a adaptabilidade. Consegui conciliar todo este trabalho de uma empresa, de começar a criar uma junior empresa quase, ao mesmo tempo ter todos os estudos para acompanhar e não poder deixar para trás, porque senão vamos nas orelhas dos nossos pais, não é? E depois a horta, o ecoescolas, mais tarde a rádio. Portanto, foi surgindo aqui uma sequência de projetos e eu consegui aprender a gerir o meu tempo. Acho que foi aquilo que eu mais devo a todos estes projetos em que me fui envolvendo, foi gerir o meu tempo, foi ser adaptável, ser multifacetado. Eu fiz tanta coisa diferente. Uma horta que não tem nada a ver com uma empresa e que não tem nada a ver com o ecoescola, mas que no fundo está tudo tão ligado. São aprendizagens que eu levo para a vida toda. Ok. Qual é que foi na história da Quercubassa, e podemos incorporar também a ecoescola e a horta, qual é que foi o teu, se tivesse de dizer, um momento pico, ou seja, aquele momento que te vai ficar na memória para sempre, qual é que é? Olha, dentro de todos os projetos que fiz até hoje, não dá para incluir esse pico. Okay. Mas dentro desses 3 que me falaste, eu acho que o pico foi a Quercubassa. Foi recebermos aquele prémio e depois, instantaneamente, recebermos o convite para estar no São Bernardo. E para mim, eu digo que foi uma das experiências mais importantes da minha vida. É aquele dia que eu nunca vou esquecer. Acho que foi nesse dia que eu decidi o que é que eu queria fazer o resto da minha vida. Okay. Foi no dia em que estivemos no São Bernardo e fomos conversando com tanta gente a dar-nos parabéns por sermos tão jovens e já estarmos ali a criar um pequeno embrião, não é? Foi uma experiência única, falar com tanta gente diferentes, do altíssimo empresário, porque passavam por lá muitos empresários a falar connosco e a dar-nos motivação, até mesmo investidores que falaram connosco interessados, a pessoas que têm o 4º ano, mas que foi tão gratificante ouvi-las, como foi gratificante ouvir o empresário de sucesso. Foi magnífico. Foi aí que eu percebi que eu gosto de comunicar, gosto também de organizar e, portanto, há de ser aí nesse meio que está o meu futuro enquanto profissional. Ok, que está o teu Ikigai. Ok, excelente. Eduardo, deixa-me então passar para uma próxima fase que tem a ver com o teu secundário e com a tua presença no secundário. Nomeadamente, há aqui 2 coisas que queria falar. A tua presença nas associações de estudantes, e tu já foste mencionando isso antes, e a tua presença na rádio, porque, aqui uma pequena introdução para a pergunta que te vou fazer, eu lembro-me que, eu confesso que eu não te conhecia, ok, até há 1 ano e meio atrás, por aí, ou um bocadinho mais, eu não me lembro, quando tive um amigo meu que me disse, tu tens de perceber, na altura estava a falar de um projeto que queria porventura vir a implementar e que hoje em dia já está a acontecer, o What Rises, e ele disse-me, olha, tens de conhecer a Malta das Dica, e dentro da Malta das Dica, que é uma escola secundária aqui de Alcobaça, tens de conhecer estes miúdos que já andam, têm uma empresa não sei onde, e estão a criar uma rádio, e eu, criar uma rádio? Então, mas o que é que é? E começo-me a perceber que és tu, e o Zé, também já mencionado, e que vocês, como jovens do secundário, tinham criado a rádio da escola secundária. Okay, a minha pergunta é, como é que a rádio apareceu? E como é que dificuldades é que vocês encontraram e como é que as ultrapassaram para trazer uma rádio para uma escola secundária? Olha, curiosamente isto está tudo ligado. Porquê? Nós estávamos na horta e fizemos a grande festa de despedida, uma festa que foi assim mesmo uma coisa emocionante, houve choradeira, houve tudo. Houve música, houve alegria, houve tudo. E foi nessa festa que por acaso veio uma pessoa em representação da direção do agrupamento. Na altura nós nunca tínhamos tido contacto, acho que tivemos uma vez para um orçamento participativo, mas pouco mais. Do que era a direção do agrupamento, que era nas Dica, que era completamente o mundo à parte para nós. E foi aí que surge o professor Zé Bastos, até hoje apelidado carinhosamente de Papá. Okay. E foi o professor Zé Bastos que nos fez o convite, que sabia que estávamos de saída da horta, que estávamos de saída da Frei Estevão e que havia um projeto na Dona Inês, tinha ficado em suspenso, porque a Inês Louro, na altura, e penso que outro rapaz que eu não lembro do nome, tinham saído da escola, tinham apresentado o projeto tinha ganhado no orçamento participativo, ganho, mas não tinha avançado, porque eles tinham que ir embora, tiveram que ir para a universidade, como é óbvio. Claro. E nós, claro, como é normal em nós, vamos aceitar, pronto. Sem saber sequer, não perceber nada de rádio, eu nunca tinha estado numa rádio na vida, não fazia ideia o que é que era preciso, mas vamos a isso, pronto. Surgiu, tivemos que pesquisar tudo do início, porque não sabíamos nada em como é que começar, não sabíamos absolutamente nada do mundo da rádio. Fomos começando, fomos informando com peritos, pedimos ajuda a um senhor de cineteatros, que é o senhor Álvaro, que nos ajudou na altura. Pedimos ajuda ao Sr. Paulo, também é um senhor que tem uma empresa de som e que nos foi ajudando o que é que era preciso. E pronto, e foi-se montando.
com a ajuda do Sr. Carlos e do Sr. Vitor lá da escola, que também nunca tinham feito nada parecido, mas também se reinventaram e ajudaram-nos a montar os fios e tudo por aí, porque a rádio não é uma rádio de antena, é uma rádio de circuito fechado. E foi aí que surgiu a Jedica FM, foi o primeiro nome, depois mais tarde a Sister FM, e a partir daí não parámos, a partir daí, lá está, foi como na Horta, tínhamos a estrutura principal e depois fomos fazendo todas aquelas ramificações, todos os projetos à volta. E na rádio foi muito parecido, surgiu a estrutura principal, ok, vamos passar música, mas isto tem que ser muito para além da música, isto tem que trazer uma mensagem, isto tem que passar alguma coisa aos alunos, e por isso o que é que vamos fazer? Vamos começar com rubricas, vamos começar a envolver o pessoal, vamos fazer discos, e pronto, e a partir daí veio tudo mais, e aquela equipa excelente, que éramos 30, penso que na altura éramos 30 pessoas, foi uma equipa muito unida também desde o início, com o apoio da Associação de Estudantes na altura, foi mágico a rádio também. Eu vou querer perguntar-te sobre isso, sobre a questão da equipa, porque tu consegues fazer uma coisa incrível, que é pôr 30 jovens na idade do secundário, que normalmente nós sabemos que é uma idade um bocadinho mais de não quero envolver-me assim tanto, eu quero começar a beber os meus cafés, mas, e tu de repente consegues juntar 30 pessoas numa causa e uma equipa extremamente unida, até porque eu lembro-me que quando foi uma das pessoas a ser entrevistada por vocês, eu fiquei extremamente surpreendido com o profissionalismo que vocês conseguiram incutir na equipa. Mas antes de irmos à equipa, deixa-me só fazer uma pergunta, que é, palavras tuas, ok, nós tínhamos ali a base, mas depois percebemos, ok, isto tem de passar uma mensagem. E a minha questão é, quem é que vos disse que tinha de passar uma mensagem? E se ninguém vos disse, foram vocês que perceberam isso, de onde é que vem essa vontade de querer passar uma mensagem com a rádio para os jovens da escola? Olha, nós percebemos desde muito cedo que a rádio era um projeto que ia animar o pessoal, de início, que ia fervilhar ali a escola, porque era uma coisa diferente, porque tinha um fator novidade, mas que se passasse só música ia acabar por enjoar um bocadinho o pessoal. Ou seja, sim, é música, muito giro, mas acaba por ficar um projeto de lado, e o que nós queríamos desde o início era formar um projeto que durasse quase para sempre, não é? Que mesmo com a nossa saída, que é o que está a acontecer agora, a rádio pudesse continuar a perdurar durante muitos, muitos mais anos, e durante muitos mais anos, muitos novos alunos na Jedica pudessem continuar a fazer mexer aqueles corredores e espalhar aquela alegria que todos conhecemos na Jedica por causa da rádio. E percebemos, na altura, que música não chega. A música é muito bonita, de início vai motivar o pessoal, mas a motivação vai acabar e nós precisamos de algo mais. Precisamos de algo que ative uma equipa, porque nós temos 30 pessoas e temos que as manter cá, precisamos as conservar cá e precisamos saber o que é que elas querem fazer. E foi surgindo muito por aí, o que é que tu queres fazer? Sim, passas a música, mas o que é que tu queres fazer? E daí surgiu tudo, daí surgiu o Pelourinho dos Estudantes, comigo e com o Zé, e tivemos o prazer de te entrevistar. Surgiu, e também para isso, porque o Pelourinho dos Estudantes era o espaço dos alunos e dos ex-alunos da Jedica, que dava espaço para que eles mostrassem os seus talentos, aquilo que tinham feito, o seu empreendedorismo. Foi ali lá está, um pelouro, um grande pelouro para os alunos da Jedica, que era isso que nós queríamos que fosse desde o início, era a casa, um sítio onde se sentissem em casa. E depois outras pessoas surgiram outras rubricas. A Joana Domingos seguiu com a @famous, surgiu também o Notícias de Esther, que era para dar todas as notícias do agrupamento. Foi surgindo na base de o que é que tu queres fazer. E havendo essa liberdade, que foi uma liberdade que sempre me foi dada, tanto na Frei Estevão como na Jedica, eu também queria passar essa liberdade aos outros. O que é que tu queres fazer? O que é que te faz feliz aqui na rádio? E foi assim que foi surgindo. Claro, e acho que é engraçado porque acredito que a resposta a essa pergunta responda à pergunta que eu tive a fazer agora, que tinha a ver com a equipa, que é, ok, como é que tu mantens coesa uma equipa de 30 pessoas de jovens? Se calhar um bocadinho por aí, né? Que é dar a liberdade criativa de, tens esta plataforma, o que é que tu queres fazer? Ok, qual é que foi eu pergunto isto e tu respondes se quiseres, mas é uma coisa que eu gosto de às vezes perguntar, é qual é que foi uma coisa na rádio que não correu como tu estavas à espera, ok, que não foi assim tão bom quanto isso, mas que tu acabaste por, agora dissociando e olhando para trás, percebes, ok, a lição que eu aprendi ali por aquilo não ter corrido bem é uma lição extremamente útil. Isso aconteceu alguma vez? Sim, nós tivemos imensos problemas na rádio, para já técnicos, do ponto de vista de projeto, tivemos muitos problemas. Eu lembro-me de um em específico, que foi nós quando começámos, quisemos começar logo em grande, quisemos começar logo a fazer concertos e por aí fora, e as coisas às vezes correram muito mal, tínhamos problemas com os microfones, não tínhamos os fones certos, não tínhamos a infraestrutura necessária. Portanto, esses projetos, esses problemas foram começando logo desde cedo a surgir, mas também foi isso que transformou, e daí a aprendizagem, foi isso que se transformou a rádio naquilo que é, em algo muito melhor.
E foi evoluindo a partir daí, foi, ok, falta isto, vamos arranjar, não temos a pessoa para isto, então vamos arranjar, vamos saber onde é que podemos conseguir. E todos nós fomos crescendo com a rádio e a rádio foi crescendo junto connosco. Acho que foi muito por aí, foi tanto problema. Nós tivemos o Chamar a Música, que no início deu muito resultado, muita gente fez pedidos, que é o Chamar a Música é o nosso disco, pronto. Tivemos muita gente a fazer pedidos e depois a partir de um certo momento, onde é que estão as pessoas? Nós publicamos nos stories, nós publicamos em todo lado o que é que se está a passar, que já ninguém comenta, já ninguém pede nada, parece que pensámos assim, o Chamar a Música acabou. E percebemos, não, calma, não vamos desistir já. Foi uma das lições também que eu percebi que não podemos desistir à primeira. A vida dá-nos provações que nós temos que passar por cima, temos que aprender com elas e seguir em frente, cair e levantar. E foi aí que eu percebi, ok, o Chamar a Música ainda não acabou, vamos fazer mais. O que é que nós vamos fazer? Foi aí que surgiu os sorteios, começámos a sortear bilhetes, na altura sorteámos os bilhetes para um concerto que houve cá da Daniela Mercury, em que eu tive o prazer de conhecer a Daniela Mercury, para mim foi também assim um grande sonho, sempre gostei muito dela e conhecemos-la, entrevistámos-la, era para entrevistar, mas depois aquilo acabou que não foi muito bem, lá está, outra coisa que não correu bem e nunca foi publicada a entrevista, mas pronto, mas estivemos com ela e falámos com ela, e o sorteio correu tão bem, tanta gente a comentar, surgiu um novo ânimo, eu acho que foi aí que eu percebi que a inovação é a base para tudo. Quando uma coisa acaba por estagnar, morre facilmente e, portanto, nós tivemos que continuar ao longo destes 3 anos a inovar sempre, a criar novas rubricas. Surgiu depois do nosso segundo ano o Pelourinho dos Estudantes. Portanto, sempre a inovar para que o projeto não morresse. E se há um desejo que eu deixo nas DIC é que agora nós temos uma equipa, que ainda não saí das DIC, ainda estou com um pé lá, um pé cá, porque estou a ajudar em conjunto com o Zé a deixar base, a deixar alicerces. E queria muito que a Rádio Leicester FM não morresse e que continuasse com este empreendedorismo, com este proativismo que já a caracteriza. Excelente, espetacular. Ok, Eduardo, eu queria só falar contigo também sobre a questão das associações de estudantes, ok? E eu aqui no podcast já tive mais de 5 pessoas, se não me engano, que de alguma forma tiveram alguma participação nas associações de estudantes, só que normalmente são pessoas mais velhas, não é? E tu acabaste agora de sair de um mandato de uma associação de estudantes e eu ia-te fazer uma questão que faço a eles, que é, ok, qual é que é a maior dificuldade em estar presente numa associação de estudantes? Primeira. Segunda, se achas que qualquer jovem deveria passar por isso, ok? E terceira pergunta, quais é que foram as principais vantagens da tua participação lá? A nossa principal dificuldade é óbvia, que é, quando nós representamos um grupo de pessoas, um grupo de alunos, seja do que for, há uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade inerente e sempre que alguma coisa corre bem, ok, foram eles que fizeram e muitos parabéns, mas sempre que alguma coisa corre mal, a culpa é deles e, portanto, essa responsabilidade é uma responsabilidade que eu percebo que nem toda a gente esteja pronta a assumir. Foi difícil para nós também no início lidar com as críticas, há sempre críticas, é impossível agradar a gregos e a troianos. Foi muito difícil no início lidar com isso tudo. Mas também é uma escola que se vai aprender, é um calo que nós vamos ganhando, porque na vida nunca vamos conseguir agradar toda a gente. Vamos sempre ter gente que nos critique, vamos sempre ter gente que nos puxa para baixo. E, portanto, nós temos que saber evoluir, aproveitar as críticas positivas, porque há muitas críticas que eu admito que foram construtivas e nós tentámos aprender com elas, e outras que nem por isso, portanto, essas é deixar passar. E foi aí, e depois foi uma grande escola a esse ponto e foi a outros níveis. Mais uma vez, aprender a trabalhar em equipa, saber lidar com a pressão, com as confusões, porque há sempre confusões internas numa associação, é típico. Ninguém pensa da mesma forma, portanto, há sempre ali arestas a limar, mas foi-se lidando com naturalidade. Foi uma grande escola a Associação de Estudantes a esse ponto. Também ao ponto de criar, do empreendedorismo, porque nós, lá está, tínhamos essa liberdade. O que é que vamos fazer amanhã? Vamos fazer coisas novas, vamos fazer um concerto, vamos fazer um evento, vamos fazer uma festa. Foi uma aprendizagem única. Para mim, em específico, foi muito importante porque, mais uma vez, eu tive a possibilidade de gerir, porque estive responsável pela gestão do dinheiro da Associação de Estudantes. Portanto, foi muito importante essa escola de saber, falta dinheiro. Eu era chamado assim um bocadinho de mão de vaca, porque eu sou assim um bocadinho de sovina. Falta dinheiro, precisamos de dinheiro para isto, precisamos de dinheiro para aquilo. Lidar com toda essa confusão. Na semana de listas, então, é sempre uma confusão. É dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro entra. Foi uma grande escola, mais uma vez, e foi perceber que, sim, é isto que eu quero fazer, é isto que me apaixona e é isto que eu quero fazer o resto da minha vida. Para as outras pessoas, também me perguntaste, sim, eu aconselho muito, é uma grande escola, as associações de estudantes, seja no secundário, seja na universidade, são sempre uma grande aprendizagem. E mesmo que não seja para aprender nada, para se divertirem, para conhecerem pessoas novas,
para mim foi isso, porque eu quando cheguei à GICA não conhecia ninguém e ali ainda nem as aulas tinham começado, já tinham começado os eventos para as listas, claro, e foi uma escola onde eu conheci imensa gente do 11º, 12º, pessoas que são minhas amigas até hoje, com quem eu aprendi tanto. Uhum. Uma questão, que tu estavas a dizer que há sempre críticas e que no início não foi fácil. Que tipo de mecanismos ou estratégias mentais é que tu desenvolveste para lidar com esse bombardeamento de críticas negativas? Olha, para já é uma coisa que é um bocadinho tabu, mas eu acho que para saber lidar com críticas é preciso trabalhar uma coisa que se chama ego. Ou seja, não convém termos um ego demasiado inflamado, mas convém sabermos o nosso valor, reconhecer o nosso valor, ser cioso das nossas virtudes e das nossas capacidades e não duvidar disso, porque a partir do momento em que nós começamos a duvidar das nossas competências e das nossas virtudes, é a partir desse momento que começamos a desistir, começamos a ficar para baixo. Portanto, é importante saber o nosso valor, compreender esse valor, mas também é importante ouvir as críticas. É claro que eu não vou dizer aqui, ignorem, passem ao lado, não. Nós aprendemos muito, melhorámos muito com as críticas que recebemos, claro, construtivas, porque depois há sempre aquelas críticas que são mesmo destrutivas e que essas nós temos que aprender a lidar de uma forma... É um calo que se ganha, eu acho que é mesmo só com a experiência que se vai ganhando esse calo e que é muito importante, porque nós se vamos flores de estufas para o mercado de trabalho, vamos ser esmagados, não é? Claro. Ok. Eduardo, olha, eu queria falar só mais uma coisa contigo. E que está, aliás, é o evento que está na origem um bocadinho desta nossa entrevista. Que teve a ver com, e tu já referiste, na semana passada, num evento que houve em parceria com a TEDx Alcobaça, as conversas de café. Onde, e já agora fica aqui publicamente o elogio feito, onde não só gostei muito da tua participação, mas gostei muito da tua postura, ou seja, tu fiquei extremamente surpreendido por ver um jovem que terminou o secundário com um caderno, pronto a anotar, a responder, a ter calma, e com uma participação do ponto de vista intelectual e político também, 5 estrelas, muitos parabéns. Questão, o que é ser jovem no século XXI? Olha, antes de responder essa questão, essa do caderno, lá está, mais uma aprendizagem que eu ganho da Associação de Estudantes. Pronto. Porque sobreviver a um debate, eu digo-te, eu já fiz parte de vários debates e de vários painéis, mas sobreviver a um debate da campanha da Associação de Estudantes é uma coisa que é de admirar. Eu admiro cada pessoa que ali passou, eu não tinha a noção, porque eu nunca tinha estado lá em cima, e quando estive este ano é uma coisa, é uma pressão, é ouvir os gritos do público, é gente a criticar, a fazer bem, aquilo é uma pressão que é uma escola incrível. E foi aí que eu aprendi que é essencial ter o caderninho e registando o que é que queremos falar, porque senão passa-nos tudo ao lado. Claro. Sobre a tua pergunta, o que é ser jovem? Ser jovem eu acho que é ter uma liberdade de espírito que às vezes nos é um bocadinho condicionada em adultos. Porque nós desde pequeninos as pessoas tentam que nós entremos em modelos. Ok, tu tens que seguir aquele modelo básico, tens que tirar o teu curso, acabar a tua escola, casar, ter filhos, montar... Sempre assim. Não há riscos, não há pontas por limar, é uma vida perfeita, é uma vida quase da revista. E a vida não é assim. E nós em jovens temos essa noção, temos essa liberdade de pensar, de fazer... E depois, claro, há jovens que aproveitam essa liberdade um bocadinho para o ponto de vista negativo. Claro. Mas quem souber aproveitar essa liberdade de espírito, porque muitos de nós também temos agora numa altura em que temos uma estabilidade económica melhor, porque temos os nossos pais, não estamos ainda a trabalhar, estamos numa fase em que podemos dar ao luxo de perder tempo com projetos como estes que eu fui desenvolvendo e tantos outros. E eu aconselho toda a gente a fazer parte destes projetos, toda a gente a criar, a mover, porque o proativismo jovem é único e acredito sim que os jovens hoje em dia não são muito ouvidos, acho que isso é nítido, mas há muito espaço para os jovens em Portugal, há muito sítio onde nós podemos brilhar, onde podemos mostrar as nossas virtudes, cada um na sua área, não digo que é na política, não, longe disso, aliás, a política eu acho que hoje em dia é dos caminhos mais difíceis para marcar a diferença, nós podemos marcar a diferença por tantos outros caminhos, e ser jovem é isso, eu acho que acima de tudo, se eu tivesse de escrever a juventude numa palavra, é liberdade. E depois fazer o quê com essa liberdade? Claro, é a pergunta a seguir. Excelente. Exatamente. Eduardo, olha, espetacular. Eu, antes de fazer a última pergunta, queria apenas saber se houver alguém que tenha ouvido este podcast e queira entrar em contato contigo, queira conversar alguma coisa contigo, pode fazê-lo e se sim, onde? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, falem comigo que eu estou sempre pronto para já, como já deves ter reparado e como eu fiz parte desse painel de debate, eu adoro debater, adoro conversar, falar.
porque acho que é assim que as sociedades evoluem, é através do debate, da conversa, e portanto, sempre que quiserem falar comigo, tem o meu Instagram, Duarte Silva Machado 1, penso eu, tem o meu Facebook, falem comigo como pretendem, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa em que eu vos possa ajudar. Neste momento, tanto eu como o Zé estamos a ajudar e o Leandro também, da Associação de Estudantes, estamos a ajudar a novas associações de estudantes. Seja perguntas sobre associativismo jovem, sobre o que quiserem, eu estou sempre disponível. Estás disponível, ok. Nós depois deixamos os links todos para as tuas redes sociais. Duarte. E é claro, e vão acompanhando a Quero que Basta, porque se não morrer há de surgir alguma coisa. Claro que sim, claro. Nós vamos deixar links para tudo isso. Duarte, a minha última pergunta é a pergunta que eu faço a todos os convidados e é a pergunta que dá no meu podcast, que é What drives you? O que é que te move? O que é que me move? Isso é uma pergunta complicada. Mas eu devia dizer que se calhar o que me move é mudar pensamentos. Diria assim, é marcar influência. Porque para mim, eu digo isto assim um bocadinho, eu jovem já falo como um velho. A gente pensa que eu já sou um velho de 80 anos. Mas a vida para mim acaba por ser um sopro, é um relâmpago, passa rapidamente. E as oportunidades passam por nós a uma velocidade incrível. E quando eu era um bocadinho mais jovem, eu ia deixando passar essas oportunidades. Eu ainda sou muito jovem, o que é que isso me interessa? Mas ali nos 12, 13 anos, eu comecei a perceber que não, que isto são aprendizagens que eu tenho que levar para o resto da vida e que eu não posso perder, e que eu tenho que me envolver e que eu tenho que me mexer. Isto foi surgindo naturalmente em mim. E acima de tudo, o que eu gostava de deixar é um legado. E para já, um legado não é material, ponto de vista nenhum. Um legado pode ser um legado imaterial, pode ser, e tu deixas esse legado na influência e nas palavras que deixas aos outros, naquilo que os outros pensam de ti, naquilo que tu fizeste em prol dos outros. Eu meti-me no associativismo jovem para melhorar as condições da minha escola e para os alunos da Dona Inês de Castro. Não entrei por favoritismo, nem para aparecer, nunca precisei disso. Entrei na rádio também para ir, e para mim e para os outros, eu faço para todos. É uma coisa que me motiva, é o brilho no olhar daqueles que depois vêm falar comigo e dizem gostei tanto daquilo que tu fizeste, gostei muito daquele projeto, gostei muito daquilo. E é por isso que eu gosto tanto de falar com as pessoas e saber o que é que elas pensam daquilo que nós fazemos. E críticas, claro, críticas construtivas, estou sempre disponível a receber. Claro, espetacular. Duarte, tu sem dúvida que és um daqueles miúdos que vai parar na lua só. Portanto, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado pelo convite também. Ora, é sempre um prazer falar com jovens como tu, jovens empreendedores e que têm claramente muitas coisas a dizer. Olha, João, antes de acabar, dar-te os parabéns por esta iniciativa, que é o What Drives You, que eu tenho acompanhado alguns, não tenho acompanhado tanto como queria, mas tenho acompanhado alguns, e lá está, é tão importante hoje em dia, espaços de debate em que se dá poder para que as pessoas falem abertamente sobre diversos temas, sobre o impacto que tem na sociedade, é incrível. Muitos parabéns mesmo. Obrigado, Duarte. Já agora, agradecer também às pessoas que estão a ouvir o podcast e dizer-vos que já sabem que podem subscrever o podcast em qualquer plataforma de podcast, a partir de já estamos em todas. Podem também deixar uma review e seguir-nos no Instagram em What Drives You Podcast. Obrigado, vemo-nos para a semana. Obrigado, Duarte. Até à próxima. Yeah.